Olá pessoal, tudo bem? Continuando o estudo do litisconsórcio, na aula de ontem fizemos uma breve introdução sobre a ideia de litisconsórcio, a ideia de pluralidade de partes no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Expliquei para vocês as espécies de litisconsórcio de uma maneira geral, né, as várias classificações de litisconsórcio. Nós temos então o litisconsórcio que é facultativo, ou seja, não obrigatório, o litisconsórcio que é necessário, obrigatório, deve ser observado. Temos também o litisconsórcio simples, aquele em que a decisão pode ser diferente, pode ter conteúdo diverso para cada um dos litisconsortes, e o litisconsórcio unitário, que é aquele em que a decisão acaba sendo a mesma, deve ser a mesma para todos os litisconsortes. Temos também um litisconsórcio inicial ou ulterior. O litisconsórcio pode se formar desde o início da demanda, ou o litisconsórcio pode se formar posteriormente à instauração do processo. Nesse caso, por meio das formas de intervenções de terceiros. Depois, quando estudarmos as formas de intervenção de terceiros, entenderemos melhor essa situação do litisconsórcio ulterior. Ou em caso de litisconsórcio necessário também, quando a parte autora, por exemplo, não traz desde já todas as partes que tem que constar em um determinado polo do processo, mas depois o juiz determina que essas partes que devam vir integrem a relação processual. Nesse caso, nós temos uma formação de um litisconsórcio ulterior. Hoje, nós começaremos a olhar especificamente para algumas modalidades de litisconsórcio, começando pelo litisconsórcio facultativo, ou seja, aquele que não é obrigatório, não é o necessário. Qual que é a ideia do litisconsórcio facultativo, gente? O código fornece para a parte, lá no artigo 113 do Código de Processo Civil, algumas hipóteses em que ela pode cumular pessoas no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Pode haver aí um litisconsórcio ativo, vários autores no processo, ou passivo, vários réus no processo. Mas isso é facultado à parte, não é obrigatório. Ela pode trazer todo mundo, ou não. Ela pode trazer apenas uma pessoa, ela pode litigar sozinha, ou ela pode agir em litisconsórcio, ok? Quais são essas hipóteses? Elas estão todas no artigo 113. A primeira delas é a seguinte: podem litigar em conjunto, em um dos polos do processo, aqueles que possuam comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide. O que significa comunhão de direitos, pessoal? Pensem, por exemplo, no caso de dois credores de um determinado contrato. Eu e mais alguém somos credoras de uma outra pessoa. Esta pessoa não cumpre a sua obrigação prevista no contrato, então teremos que ingressar com uma ação contra aquela pessoa. Como que fazemos nesse caso? Eu, Thaís, posso entrar sozinha. O Código Civil oferta a mim a possibilidade de ingressar com uma ação de cobrança sozinha contra aquela pessoa, sem problema nenhum. Mas eu também posso agir em litisconsórcio. Então, Thaís e o outro credor, a outra credora, ingressaremos em conjunto, Thaís e fulano são autores, contra aquele réu que é o devedor. Nesse caso, existe uma comunhão de direito ou obrigações. Pode ser que o litisconsórcio esteja no polo passivo também. Pode ser que um determinado contrato tenha um credor e dois devedores, três devedores. Eu sou credora. Eu posso ingressar com a ação só contra um devedor, sem problema nenhum. O Código Civil também autoriza isso. Mas eu posso ingressar com ação contra dois devedores. Mas eu posso ingressar com ação contra três devedores, formando então litisconsórcio. Vejam que nessas situações, seja litisconsórcio ativo, seja passivo, eu tenho a faculdade de formar o litisconsórcio. Eu não sou obrigada. Eu posso entrar só contra um devedor. E se esse devedor for condenado a pagar, ele vai ter que me pagar. E depois ele que se entenda com os demais. Ele que cobre, ele que ingresse com uma ação de regresso contra os demais devedores para receber a parte dele, para receber o que ele gastou com as custas do processo. Depois ele se entende. Mas eu, credora, posso optar ou não pela formação do litisconsórcio, porque apenas um devedor, um titular dessa obrigação que foi celebrada, que foi estabelecida por todos eles, pode
ser o único réu naquela demanda. Por isso que o litisconsórcio é facultativo, mas nesse caso há uma comunhão ou de direitos, eu e mais alguém temos o direito de crédito ou de obrigações. 2 ou mais devedores têm o dever ou a obrigação de me pagar com relação a uma determinada obrigação. Essa é a primeira hipótese, ok? Também existe a possibilidade de se formar um litisconsórcio, de acordo com o inciso 2º do artigo 113, quando houver conexão por pedido ou causa de pedir. Vocês devem se lembrar, no primeiro semestre estudaram isso, o que é a conexão. A conexão é uma modalidade de reunião de processos quando há identidade de pedido ou de causa de pedir. Não há mesmas partes, mas há um pedido comum entre elas ou uma mesma causa de pedir também entre elas. Então imaginem, por exemplo, a situação de um acidente com várias vítimas. Esse acidente causa danos a uma série de pessoas e essas pessoas podem ingressar com ações contra o causador daqueles danos, contra aquele que foi responsável por causar aquele acidente. Cada uma dessas vítimas do acidente pode ingressar com a sua ação separadamente, sem problema nenhum. Mas elas podem agir em litisconsórcio. Pode ser que as 30 pessoas envolvidas num acidente, as 5 pessoas envolvidas num acidente, proponham uma ação indenizatória contra aquela pessoa que causou o acidente. Elas têm em comum uma mesma causa de pedir. A causa de pedir ali é comum. Os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido indenizatório é comum, ainda que haja, por exemplo, valores diferentes de indenização. Uma sofreu mais danos, a outra sofreu menos, uma teve que fazer cirurgia, a outra não teve, não tem problema nenhum. Ainda assim, é possível que elas ingressem com uma ação conjunta, pois há ali conexão em razão da causa de pedir. Assim como também é possível que haja uma formação de litisconsórcio porque o pedido de todas é o mesmo. Imaginem, por exemplo, a situação de vários sócios que pretendem anular uma deliberação de uma sociedade de que fazem parte. Eles podem entrar com ações separadas para isso. Cada um pode entrar com a sua, não tem problema nenhum. Mas eles também podem entrar em conjunto porque todos querem a mesma coisa. O pedido ali é o mesmo para todos. Nesse caso, a conexão está no pedido e não na causa de pedir. Vocês devem se lembrar, gente, de que a conexão é uma causa de reunião de demandas. A conexão é a causa, a reunião das demandas é a consequência, né? Então, havendo conexão, ou seja, havendo identidade de pedido ou de causa de pedir, é possível reunir demandas, ainda que essas demandas estejam separadas. Era um motivo de prorrogação de competência. Lembram-se disso? Se eu tenho uma ação que tramita em Londrina e uma ação que tramita em Curitiba, o réu daquela ação está em Curitiba, o outro está em Londrina, mas há hipótese de conexão e é caso de competência relativa, o que eu posso fazer? Prorrogar a competência de um dos juízos, modificar a competência de um dos juízos e trazer a ação de Londrina para Curitiba, por exemplo, ou a ação de Curitiba para Londrina, vai depender daí das regras de prevenção. Nesse caso, então, havendo ações separadas, eu posso reuni-las. Por que então que eu não posso já iniciar essas ações de forma reunida? Essa é a ideia da formação do litisconsórcio. Ao invés de entrar com as ações em separado e só depois gerar a reunião por conexão, eu posso desde já propor essas ações em conjunto. Então, o que o artigo 113, inciso 2º faz é nos permitir que desde já nós façamos a reunião de demandas, sem que essa conexão precise acontecer depois. Essa reunião vai acontecer porque aquelas partes querem litigar em conjunto, formando então o litisconsórcio. Seja porque há conexão entre causas de pedir, seja porque há conexão em razão do pedido, ok? E por fim, o último inciso do artigo 113 vai dizer que existe a possibilidade de formação de litisconsórcio quando há uma afinidade em razão de um ponto comum de fato ou de direito. Vejam que aí nós não estamos na hipótese de conexão, que é mais exigente do que essa hipótese do inciso 3º, né? Eu não preciso ter, no caso do inciso 3º, exatamente a mesma causa de pedir ou exatamente o mesmo pedido. Eu posso ter algum ponto comum de fato ou algum ponto comum de direito que justificam
a formação do litisconsórcio. Nós tivemos um caso bem interessante que aconteceu na década de 90, vocês não devem se lembrar disso, que foi o caso das pílulas de farinha. O que aconteceu no caso das pílulas de farinha? Eu sempre gosto de usar esse exemplo nas aulas de litisconsórcio. No caso das pílulas de farinha, um determinado laboratório produzia um anticoncepcional e por algum motivo, que até hoje ninguém sabe muito bem porquê, foi produzido um lote que não tinha o componente que inibia a gravidez. Eram pílulas de farinha, por isso que ele ficou conhecido como o caso das pílulas de farinha. O lote, então, aquele lote específico tinha pílulas que não tinham o item, né, o medicamento que impedia a gravidez. Esse lote foi parar no mercado e as mulheres que consumiam aquele anticoncepcional tomaram esse medicamento. Ninguém sabe até hoje, gente, se foi sacanagem de alguém, algum, sei lá, funcionário da empresa pegou esse lote e jogou no mercado, se foi um equívoco, ninguém sabe muito bem. O que se sabe é que a empresa até acabou descobrindo isso, mas não atendeu o dever de informação, não comunicou adequadamente às consumidoras que acabaram tomando a pílula de farinha e engravidaram, tiveram aí uma gravidez indesejada, né? E muitas delas já tinham filhos muito grandes, não pensavam mais em ser mães, isso trouxe uma série de contratempos aí, portanto, isso ensejou uma série de ações indenizatórias dessas mulheres contra a empresa que produziu e soltou no mercado aí as pílulas de farinha. Elas entraram individualmente, mas elas poderiam entrar em conjunto, formando litisconsórcio. Por quê? Porque há ali um ponto comum de fato. Qual? O consumo do medicamento de farinha. Claro que a causa de pedir toda ali pode ser diferente, né? A gente não precisa necessariamente ter todos os fundamentos idênticos para se ingressar com aquela formação de litisconsórcio, mas havia ali uma similitude, uma identidade com relação a um ponto comum de fato, ainda que os pedidos fossem diversos, ainda que outros fundamentos que justificassem, por exemplo, o direito à indenização e etc., pudessem ser alegados por essas mulheres, mas havia ali uma afinidade de uma determinada questão. Isso é muito interessante, né? Isso gera, e aí vem o fundamento da formação do litisconsórcio, economia. Isso evita que várias decisões sejam proferidas em ações separadas e evita, por consequência, decisões díspares. Evita decisões pulverizadas, ou seja, que cada mulher receba uma decisão diferente com relação à pílula de farinha. Por exemplo, né, que para uma se considere devida indenização, para outra não. Ao menos com relação àquela questão de fato comum, haverá uma decisão conjunta em razão da propositura de uma única ação por todas em litisconsórcio, ok, pessoal? Essas são as hipóteses de formação de litisconsórcio facultativo que vão aparecer ali no artigo 113 do CPC. Daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar e eu quero que vocês já tenham dado uma olhada depois que verem esse vídeo, além do texto que eu vou disponibilizar, também nos casos práticos que eu trouxe para vocês, para que nós possamos depois no nosso encontro ao vivo conversarmos, debatermos sobre esses casos. Afinal, existe a possibilidade de formação de litisconsórcio em várias situações práticas que eu vou trazer ali para vocês. Essa aqui é a ideia que nós vamos fazer depois, olhando só por enquanto para o litisconsórcio facultativo. Na semana que vem nós vamos estudar o litisconsórcio necessário, ok? O que pode acontecer, gente? Pode acontecer que esse litisconsórcio fique muito grande, né? Pode acontecer que haja 200 pessoas que, por exemplo, foram vítimas de um acidente aéreo e poderiam agir em litisconsórcio. Será que é prudente nós termos em uma ação 200 pessoas num polo ativo? Imagina se essas 200 pessoas vêm com advogados diversos. Imaginem um caos que pode virar, o tumulto que pode virar nesse processo, né? Por conta disso, pensando nas hipóteses de litisconsórcio multitudinário, ou seja, esses litisconsórcios que envolvem uma multidão, uma galera, né? Tem um monte de gente no polo passivo, o código prevê a possibilidade do juiz limitar o litisconsórcio, limitar a instauração do litisconsórcio nesse caso. O que ele pode fazer? Ele pode diminuir o número de partes no processo, dizendo, não, ficam só 10, ficam só 20, as outras vão litigar em outra ação. Para quê? Para facilitar o trâmite processual. Vejam que o litisconsórcio vem para facilitar
para gerar economia, para gerar decisões equânimes, para facilitar o processo. Se isso começa a gerar transtorno, nós temos necessariamente que reduzir o litisconsórcio. E a parte interessada pode pedir essa redução. É possível fazer um requerimento. O réu, por exemplo, pode, na sua contestação, fazer um requerimento de limitação de litisconsórcio. Se ele faz esse requerimento, existe inclusive uma interrupção no prazo de resposta. E aí o juiz vai decidir a respeito dessa limitação. Se ele decidir limitar o litisconsórcio, aí então volta a correr para aqueles litisconsórcios que ficarem o prazo para contestação. Essas são as previsões do artigo 113, parágrafo 1º e parágrafo 2º do CPC, que vão trazer a possibilidade de, em se tratando de litisconsórcio facultativo, não obrigatório, haver a limitação do número de litisconsortes. Ok, pessoal? Sobre o litisconsórcio facultativo, de maneira geral, era isso. Analisem os cases que eu vou colocar para vocês, para que daqui a pouquinho, juntos, possamos aprofundar nessas ideias sobre as hipóteses de cabimento, em especial, do litisconsórcio facultativo e tirar aí todas as dúvidas de vocês a respeito disso, ok? Até daqui a pouquinho. Um beijo!